conhecimento, né? Na hora de a gente conversar com o cliente, ter algum conhecimento técnico, até para falar um pouco da conta patrimonial, que é um dos produtos que me surpreendeu bastante. Assim, eu já tinha uma boa expectativa, eu estava bem otimista com essa ideia de ter essa estrutura offshore sem custo para cliente, mas me surpreendeu positivamente, tá? Então, quem tem para vocês, quem está aproveitando bastante, né, os clientes estão tendo uma recepção muito boa sobre a ideia de investir fora com estrutura patrimonial, principalmente sem custo, tá? Então, aqui é o objetivo do treinamento, né? Vocês terem essa capacidade ou adquirir essa capacidade de entender as vantagens competitivas, técnicas, diferenciais em relação ao mercado e como se posicionar para o cliente, como apresentar isso para ele. E no final, eu gostaria que todos estivessem aptos a comunicar esses benefícios de forma clara e persuasiva, né? Para a gente poder vender mais, alinhando a oferta e as necessidades de cada cliente. De novo, toda vez que eu compartilho no Teams aqui, eu perco a imagem, então eu não estou vendo vocês. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, pode chamar, que aí vai puxar a atenção e a gente entra no assunto, tá? Pode interromper à vontade, pode perguntar à vontade, até para não ficar um monólogo. Eu acho que assim, a ideia hoje é entrar num procedimento assim, muito mais de o que é essa ideia de conta patrimonial, por que ela foi criada, qual contexto a gente visualizou, qual lacuna a gente pode preencher ela, mostrar essa ideia de público-alvo quando a gente fala num ponto de visão geral, tá? Então, como é que comercialmente, a gente oferece isso para o cliente, né? E é o que ela é na realidade. A conta patrimonial, essa ideia de conta patrimonial, ela é um produto de gestão de patrimônio. Então, é uma estratégia, uma solução que oferece uma proteção robusta de offshore com a eficiência de uma conta de investimentos, ok? Então, mais para frente eu vou falar o motivo, né? A gente vai abrir no próximo slide. Esse material, ele tem muita coisa escrita, que é motivo de vocês entrarem. Eu vou jogar daqui a pouco no grupo, que é motivo de pesquisa para vocês lerem também. Mas a ideia é unificar uma estrutura offshore com a facilidade de uma conta de um private banking, ok? Ela é diferente de uma offshore tradicional, tá? Porque ela não exige uma liquidez elevada, ela não tem custos de constituição e tem a facilidade, né? Ela integra offshore com conta de investimento. Que integração, lembra, é sempre se tem uma palavra famosa dentro da Nila, a ideia de integrar, né? A gestão do nosso patrimônio é integrado. Então, a gente conseguiu integrar a estrutura de uma offshore com a facilidade de uma conta corrente, ok? Então, é isso mais ou menos que a gente, na hora de se um cliente perguntar de forma, tentando ser sintético, eu consigo com a conta patrimonial te entregar conta corrente com uma offshore, ao mesmo tempo, tudo junto, né? Então é a mesma estrutura, é a mesma operação. Ela é única nesse sentido que você está dando uma conta corrente, mas na realidade ela é uma offshore também para o cliente. Alguma dúvida aqui nesse sentido? Ou queiram acrescentar alguma coisa? Pode seguir? Peraí. Nesse contexto, né, aonde a gente... Por que surge a ideia da conta patrimonial? Primeiro, de novo, né, pela minha experiência, eu trabalhei na parte de estruturações offshore, um pouco no Itaú, mais no HSBC. De 2014 até 2016, 2020, a Nila, né, ou a pré-Nila ali, que é quando a gente começa a operacionalizar, nós nos especializamos nisso, né, em montar estruturas offshore para cliente. Foi onde a gente identificou a demanda crescente ou a falta de suporte, né, de aconselhamento tributário, contábil, societário, num nicho de clientes empresários. Então, em 2021, a gente olha para esse cenário e vê, poxa, primeiro que é caro, é complicado, o cliente acessar, é complexo. Então, por que a gente não começa a desenhar uma estrutura ou desenhar uma operação que facilite o acesso do cliente médio
né, a um público que tem um certo patrimônio, mas está numa faixa que é caro o produto. Se a gente conseguisse reduzir o custo, teríamos acesso a um nicho maior de clientes. Então foi assim que a conta patrimonial foi criada. Para atender um nicho de clientes, a gente vai falar sobre esse nicho mais para frente, que pudesse ter acesso a uma estrutura offshore, mas que o patrimônio dele comportasse isso. Então, essa é a nossa ideia, ter esse público, alcançar esse público amplo, que até então, hoje, ninguém ainda oferece, tá, gente? A faixa de patrimônio que a gente quer atender, que a gente se propõe a atender, não tem ninguém oferecendo uma estrutura offshore. É isso que a gente está nadando em Oceano Azul, ok? Que nicho de cliente, né? Qual que é o público-alvo? A Ambima, depois o link está aqui, vocês vão poder consultar isso. Ela acusa que clientes que têm investimentos entre 500 e 3 milhões de reais. Então, ela chama de varejo alta renda. São pessoas que possuem entre 500 mil e 3 milhões de reais investidos. Tem aproximadamente 2,9 milhões de brasileiros nessa faixa, com um volume de mercado de 1,7 trilhões. Olha isso, gente. Olha o tamanho desse mercado. Esse público de 500 a 3 milhões, essa pessoa não acessa um offshore. E se ela quiser acessar, vai ficar muito caro. Não vai, ou ela vai levar toda a liquidez dela para fora, através de uma estrutura offshore, e quando ela colocar no papel, o custeio dessa operação fica muito pesado. Então, porque a gente vai ver isso mais para frente, mas taxa de administração, taxa de constituição, taxa de manutenção da offshore. Então, tudo isso agregando fica caro. Então, essa pessoa não acessa. Então, esse é o nosso público. Qualquer brasileiro que tenha pelo menos ali, eu estou falando em reais, tá? 500 mil reais até 3 milhões, a conta patrimonial encaixa de forma perfeita. O nível de argumento, de convencimento aqui é quase nulo. É só você falar, olha, para o seu cenário, para a sua atual estrutura patrimonial, eu tenho uma solução de proteção offshore que te dá acesso não só a uma estrutura de sucessão, de vantagem tributária, de sigilo, mas que comporta na sua liquidez. Um cliente de meio milhão de reais, de 500 mil reais, 50 mil dólares hoje está dando 300 mil reais. Então é menos, vai, um pouco ali na metade do patrimônio dele. Então ele consegue ter metade do patrimônio fora, numa estratégia de investimentos, e a outra metade aqui no Brasil. Se a gente for analisar os nossos concorrentes, né? Se fosse pensar em concorrente de investimentos, a Evno bateu 600 mil clientes. A Nomad bateu 1,5 milhão de clientes. A Interactive Brokers, ali tem erro, depois tem que corrigir, tem 500 mil clientes, aproximadamente, tá? Esse número não é tão claro, mas é uma estimativa aí que algumas pessoas deram. Todas essas empresas, nenhuma delas oferece estrutura patrimonial para o seu cliente investir. Todas elas, o cliente está na pessoa física. Risco societário, risco tributário, fiscal. Quer dizer, o que é o risco fiscal, né? Qual é a diferença de risco tributário e fiscal? A gente pode entender que o tributário é a questão de como é que ele movimenta esse dinheiro lá para ter uma vantagem de impostos lá fora, né? Então, olha, estou resgatando de um, colocando em outro. Toda vez que ele faz esse movimento, ele teria que apurar impostos, que aí é um risco fiscal aqui no Brasil. Ele tem que pagar impostos aqui. Isso afeta a parte tributária do negócio. Então, qualquer cliente que tenha mais do que 50 mil dólares, numa dessas três, a conta patrimonial Nila entra também uma solução para dar uma estrutura de operação para ele, né? Ele não perde nada, o mesmo nicho de mercado, a mesma estratégia de investimentos, os mesmos mercados que Eveno, Nomad e Interactive Brokers acessam, através do Nila Bank o cliente também acessa. Não perde nada por isso. Acessamos 100% do mesmo mercado que eles. Até um ou outro a mais. Mas acessamos as mesmas operações, os mesmos nichos de produto, só que através da nossa estrutura, com a ideia de uma estrutura patrimonial. Então, se você olhar, às vezes, mas eu já tenho investimento fora. Então, um argumento mas você tem estrutura patrimonial para investir lá fora? Né? Se acontecer qualquer coisa com você hoje, você tem uma estrutura que te dê uma sucessão? Ou não? Tributariamente, porque se ele está na pessoa física, ele paga 27,5% de imposto. Se ele está numa estrutura offshore, tecnicamente ele não pagaria imposto.
na movimentação. E aqui no Brasil, lembra, a conta patrimonial, a gente vai falar isso mais para frente, ela tem características de ativo digital. O cliente, ele só paga imposto se ele trouxer para o Brasil. Até competindo com uma outra offshore, a vantagem da conta patrimonial é não precisa de fazer balanço. Porque tem as características de ativo digital e ativo digital, como tal, só imposto na alienação, quando traz para o Brasil. Então, em alguns cenários, você mostrando isso para os clientes, você consegue, de novo, né, olhar para aquele cliente. Qualquer cliente hoje que está numa Avenue, numa Interactive Brokers, com um saldo superior a 50 mil dólares, é cliente potencial para o Nila Bank. E quem está abaixo também, que pode entrar indiretamente, tem alguns benefícios. Mas a conta patrimonial atende essa faixa de clientes que quer ter uma estrutura de proteção. Joia? Quais são os nossos diferenciais competitivos em relação ao mercado? Primeiro, que é o desafio de uma estrutura offshore para brasileiros. A gente vai discutir isso mais para frente. O outro ponto, a gente vai colocar os diferenciais da nossa conta. E o maior diferencial de todos, que seria investir fora com estrutura, ok? Que a gente vai começar essa campanha agora nas redes sociais, nos meios de comunicação, com essa ideia de, todo mundo pode investir fora, mas a única que, né, o brasileiro investe fora com Avenue, com Interactive Brokers, com Nomad, já investe, mas com estrutura só através da Nila Bank, ok? Quais são os desafios hoje para o brasileiro acessar uma offshore tradicional? Então, primeiro eu olho pela ideia do custo elevado. De novo, olhando para o cenário do nosso cliente, de 50 a 350 mil dólares, ok? Para ele, que esse é o nosso nicho, é para aquele varejo alta renda, para ele o custo é elevado. O outro ponto é a complexidade contábil, né? Ele tem que encontrar uma empresa, né, hoje no mercado, encontrar especialistas que façam a gestão financeira e contábil dessa offshore com segurança. Então, tem que ter um time especializado, um suporte profissional contínuo, e isso é caro. A gente tem esse time aqui dentro da Nila. É caro e é difícil de achar. Tem muita gente que fala, mas na hora H monta errado, dá problema. O outro ponto é quando jogam para ele e falam assim, escolher a jurisdição. Né? Vem com um monte de sigla jurídica diferente. Escolha BVI, Bahamas, Bermudas, por que isso, por que aquilo. E cabe o cliente ficar nessa recomendação. E às vezes... não estou falando que todo mundo no mercado faz isso, mas sempre tem aquelas pessoas que olham para o bolso antes de olhar para o cliente, e às vezes sempre vai colocar o cliente numa jurisdição mais cara, que requer mais, mais trabalhosa, só para poder ganhar mais. Tá? A questão do sigilo, né? Entender em quais jurisdições tem um sigilo, oferecem níveis de sigilo bancário diferentes. Lembrando que a gente utiliza Bahamas por ser uma das maiores estruturas, né, ou das maiores jurisdições do mercado e por ter um alto nível de sigilo, tá? Apesar de haver cooperação em caso de desvio de recurso público, lavagem de financiamento ao terrorismo ou tráfico de drogas, de resto, o nível de sigilo é muito alto. A outra dificuldade é encontrar empresa que faça isso de forma tranquila. Tem, de novo, né? Pessoas que falam que fazem no mercado tem um monte. Mas depois a gente pega para olhar, um monte de offshore não tem sucessão, não tem uma estrutura de sucessão bem feita, contabilidade mal feita e uma série de coisas. E o outro ponto não é só de você ter offshore que a estrutura bancária está garantida. Tem um outro ponto que é, dependendo da jurisdição que você escolhe a sua offshore, tem banco que não vai aceitar. Eu montei na Ilha da Madeira. Alguns bancos de primeira linha não aceitam uma offshore da Ilha da Madeira. Vocês entendem? Então tem todo esse trabalho que o cliente tem que olhar e imagina você, né? Como me fugiu a palavra, mas quase te coage o cliente, né? Porque assim, são tantas decisões, informações que ele tem que ter, que ele tem que confiar cegamente naquele profissional, né? É intimidador, vamos dizer assim, né? E tem que escolher a jurisdição, tem que escolher o serviço bancário, às vezes a própria empresa que estrutura a offshore, ela já oferece alguns serviços, mas e aí? Qual banco que é? Normalmente oferece bancos de segunda linha, bancos de primeira linha são mais chatos,
principalmente quando fala de estrutura offshore, tem que declarar mandar uma série de documentos. Então, esse é o cenário do brasileiro. É tão complexo, é tão difícil acessar, né? Requer um nível de especialização tão grande que esse nicho que a gente quer atender é difícil para ele, é complexo. Então, a nossa proposta é facilitar tudo isso, né? Esse é o cenário que quando você for visitar o cliente, ele vai pensar, inclusive, meu Deus do céu, offshore, isso e aquilo, ele vai até ter medo. E a ideia é mostrar para ele que ele consegue ter acesso a uma estrutura leve, eficiente e integrada. Então, o processo de abertura é até mais rápido. Então, a ideia, é que eu estou adiantando o assunto, mas se olhar, esse é o desafio de uma estrutura offshore hoje para o brasileiro acessar uma operação internacional. Ok? Alguma dúvida até aqui? Aqui eu trouxe alguns custos, né, para fazer algumas comparações. A constituição de uma offshore, que pode variar de 3 a 5 mil dólares, dependendo da jurisdição. A manutenção, aí tem gente que cobra até mais, tá? Dependendo da empresa, mas é de 2 a 3 mil dólares ao ano. Então, todo ano tem que ir lá, emitir um cheque e pagar essa offshore, tá? Uma coisa é a taxa de administração que paga para o banco. Outra coisa é a taxa de manutenção que você paga para o escritório que constituiu essa offshore, ok? E quanto mais informação, quanto mais relatórios você precisa dessa offshore, mais essa manutenção vai ficando cara. Às vezes é 2 mil a manutenção básica. Se você precisou de um relatório, precisou de uma auditoria, precisou de fazer balanço, esses 2 mil vai para 2.500, 2.600, 700 e assim vai aumentando, tá? Sem contar que quando você constitui offshore, aí ok, se você tiver offshore e não tiver uma conta bancária, não faz sentido você ter o offshore, não serve para nada, principalmente. Então, o passo 2 é os bancos de primeira linha, né, os bancos, grandes bancos do mundo inteiro, pedem pelo menos um depósito de 500 mil dólares para ser investido. E assim, não é aquele depósito, eu vou usar para pagamento, isso e aquilo. Não, senhor. É conta investimento. Se ficar usando toda hora, se o saldo ficar menor e você não repor esse saldo dentro de um prazo de 30 até 60 dias, o banco encerra a sua conta. E ainda, além dos custos de constituição e de manutenção, o cliente ainda paga, em cima dos 500 mil dólares, entre 1 a 0,75 ao ano, dependendo do valor investido, né? Então, eu estou falando em cima de 500 mil dólares, essa administração do recurso. Então, começa a somar esse custeio. Então, por isso que às vezes quando o cliente tem lá 200, 150 mil dólares, fica caro. Porque ele vai gastar lá 3 mil dólares para constituir, mais 2 mil dólares, só aí já foi 5 mil dólares no primeiro ano. Aí todo ano mais 2 mil dólares e mais vai aí para valores abaixo de 500, até a cobrança pode ser até mais de 1%. Então, este é o cenário de uma estrutura offshore hoje no Brasil, tanto de custo ou com uma dificuldade para o brasileiro. O que a gente quer ofertar para o brasileiro com a ideia da conta patrimonial? A palavra integração. Então, ao mesmo tempo que o cliente está acessando uma conta corrente, ele já está acessando uma offshore. Acontece online isso. Então, a gente já fornece essa operação offshore com a facilidade de uma conta corrente. Esse é o grande diferencial da conta patrimonial. Ele não tem que abrir uma offshore e depois abrir uma conta corrente. É feito de forma automática isso. Ao mesmo tempo que a gente está constituindo a offshore dele lá de forma digital, mas constituindo, a gente está abrindo já o processo de conta que fica, de novo, né, a nossa custódia fica agora JP Morgan e agora Pershing também. Então, essa é a ideia, né? Se tem a famosa, que eu brinco, se tem a nossa famosa palavra, é a ideia de integração. Como a gente já integra como a gente teve a ideia de integrar serviços jurídicos, contábeis e banking no Brasil, a gente teve a ideia, poxa, por que a gente já não junta tudo? A offshore com a conta corrente facilita a vida do cliente. Então, o processo dele ele não tem que abrir offshore, depois pegar os documentos e levar até um banco para abrir. Não, ele já abre tudo numa única paulada. Diferencial em questão de custo. Tem constituição? Zero, não possui taxa de constituição. Tem taxa de manutenção? Não, não possui taxa de manutenção. Qual que é o aporte mínimo para acessar a nossa conta patrimonial? 50 mil dólares. Qual que é a taxa de administração sobre isso? 2% ao ano. Um ponto que ficou aqui, que aí eu vou mandar, mas vocês já devem ter isso no material, mas aí eu vou destacar, eu vou arrumar isso na apresentação e encaminho para vocês,
que é a tabelinha. Então, de 50 a 350, 2% de administração. De 350 a 500, 1,5% de administração. E acima de 500 mil, 1% de administração. Joia? Só para vocês terem isso também, que às vezes surge um cliente acima de 500, aí sim, para um cliente que tem $500 mil, se eu cobrar os 2%, para ele já fica caro, porque já começa a compensar uma offshore para ele. Apesar de ter uma série de benefícios que a gente vai conversar, mas é mais justo a gente reduzir essa taxa também para o cliente. Joia? Alguma dúvida aqui? Então, de novo, gente, a gente não cobra para constituir a offshore e nem tem custo de manutenção dela. O que a gente tem é uma taxa de administração que a gente cobra para a gestão dos recursos. Qual que é o grande diferencial se a gente olhar hoje para o mercado, né, comparando com Eveno, com Interactive Brokers? A nossa conta, a nossa conta investimento já tem benefício sucessório, tributário, fiscal e sigilo. E quando eu falo sigilo, eu lembro para vocês a ideia de blindagem, né, de proteção do patrimônio. Eu não gosto da palavra blindagem, principalmente aqui no Brasil, porque não existe mais, né? Não dá mais para blindar. Quando ele fala blindar, tá resolvido, ninguém mais acessa. Mas no Brasil hoje, holding já está caindo, a personalidade jurídica de holding está caindo de monte. Seguro de vida, então qualquer cliente que tenha mais do que 10 salários mínimos aplicados numa apólice de seguro, ela pode sim ser bloqueada e podem jogar no Google que tem casos lá de bloqueio. VGBL, PGBL, se o cliente tem um saldo muito alto investido, sim. Ah, por que não bloqueava antes? Porque o juiz não acessava nossa, me fugiu o nome, eu tô péssimo para nome. O órgão que regula os seguros. Alguém me lembra como chama? Meu Deus do céu. Mas eu vou lembrar até o... SUSEP. Obrigado, Ale. Então, vai chegando nessa hora, o neurônio vai dando pau. Mas o juiz hoje acessa a SUSEP. O juiz hoje em dia já acessa a custódia B3. Tá? Eu tenho um caso de um cliente em que as ações dele foram bloqueadas, o juiz mandou executar e vender as ações. Então, quando eu falo dessa ideia de sigilo, o recurso do cliente, ou vamos olhar para um lado de um empresário ou de um médico que vai, às vezes toma um processo, ele está em outra jurisdição. Então, quando o juiz manda localizar, não acha. Por mais que ele tenha declarado isso no IR, o juiz não acessa esse bloqueio. Ele tem livre movimentação internacional. De novo, só cai por cooperação naqueles 3 sentidos. Se ele estiver sendo condenado por desvio de recurso público, financiamento ao terrorismo ou tráfico de drogas. Qualquer outra coisa diferente disso, ninguém acessa. E nenhum concorrente hoje está oferecendo investir nesse ticket com estrutura patrimonial. Por isso que a gente vai começar a divulgar muito, né? E a gente sabe, esse trabalho inicial é muito chato, a gente tem que movimentar a água, debater, fortalecer muito essa ideia de divulgar esse assunto, mas aproveitem isso. Não tem ninguém hoje ofertando essa estrutura patrimonial com sucessão, com benefício tributário, fiscal e sigilo para clientes com ticket de a partir de $50 mil. É nadar de braçada. Qualquer empresário hoje, e de novo, né, vamos encaixando, né, fazendo a teoria dos conjuntos, pega aquele empresário que está naquela faixa de varejo ou alta renda, que tem mais de 500 mil investido aqui no Brasil. Mesmo que seja através de uma holding, você pode falar assim, olha, tem casos de holding sendo, assim, perdendo a personalidade jurídica. Então, ofertar isso para acessar fora e, de novo, né, investir fora, dolarizar patrimônio. Gente, eu tô abrindo, não sei se é o meu perfil, né? Mas o meu perfil de Instagram, pelo amor de Deus, para cada 2 rolagens aparece alguém lá falando, dolarize seu patrimônio. Um monte de escritório de assessoria de investimentos recomendando o cliente a dolarizar. Mas, gente, dolarizar o patrimônio sem estrutura é arriscado. Colocar mais do que $50 mil de um cliente hoje sem ter uma estrutura patrimonial é arriscado, principalmente porque a tributação americana é a partir de $60 mil. Um outro ponto que os clientes começaram a perguntar em cima da nossa coisa. Pô, mas e aí? Ok, muito bonito o seu argumento, mas qual a segurança do Nilabank?
O primeiro ponto que a gente tem que olhar é a custódia, não, apesar de chamar Nila Bank, tá, gente? A gente funciona muito mais como uma gestora do que como banco. Né? A gente facilita essa ideia de bank para o cliente, para a gente ter via app, essas coisas, mas é muito mais uma estratégia comercial do que a operação em si. Quando o cliente olha na última linha, a nossa conta, né, o dinheiro do cliente está no JP Morgan e na Pershing, que são, ouso dizer que são umas duas maiores estruturas hoje de banking do mundo. Essa é a primeira segurança do cliente. Ah, mas quando eu olho o app, tá Nila. Lógico, mas como experiência. Mas em última linha, o risco bancário é esses dois. E no outro ponto, mesmo lá que a gente entra em bloco no JP Morgan, tem lá o Chinese Wall, né, que fala, que é, os recursos dos clientes são separados, não tem, se qualquer problema tenha com a Nila, primeiro, problema de liquidação da Nila. Primeiro que a gente não toma crédito, a gente não tem risco, a gente só faz a recomendação, a administração. Risco por risco, no final da linha, é uma recomendação errada. Isso pode existir. Poxa, olhamos uma estratégia de investimentos e ok, foi errado. Isso pode acontecer, mas a gente respeita o perfil de investimentos do cliente, apetite a risco, tem uma série de coisas, tá? Em questão de compliance, para vocês terem uma ideia, nós somos fiscalizados no Brasil, a título de câmbio, nas Bahamas como gestora e tokenizadora e nos Estados Unidos como gestora. Todo mundo cobra a gente. Então, a gente tem uma série de compliance que a gente tem que cumprir para trazer a ideia de credibilidade. Não é aquela coisa tipo, eu estou só nas Bermudas. Não, a gente responde no Brasil, nas Bahamas e nos Estados Unidos. Com responsabilidade, com cobrança. No Brasil ainda, quem assina, para a gente poder fazer a oferta pública, né, através do parecer 33 da CVM, quem assina por nós é o Banco Master. Ok? Ainda tem a responsabilidade de, se a gente fizer qualquer cagada, quem paga é o Master. Então o Master ele está em cima da gente sobre uma responsabilidade de recomendação, tá? E tamanho, a gente acabou, né? No início do ano, nós fizemos, o St. Joseph fez uma compra, né? Ele comprou a nossa estrutura, principalmente a parte de tokenização, né? Que é 35% sócia, né? É do Nila Bank. Então, o St. Joseph adquire essa estrutura. Então, hoje, né, a gente vai poder anunciar, a gente já anunciou, inclusive, né, no momento da fusão, essa estrutura, e essa fusão deve demorar mais uns 5, 6 meses. Ao final dessa fusão, seremos uma operação com uma custódia de 1,3 bilhões de dólares. E o melhor, poderemos ofertar conta corrente, trust nos Estados Unidos, e a gente vai linkar tudo isso à oferta do Nila Bank. Isso não acontece agora, né, diretamente, mas se um cliente de vocês quiser teve um caso recente nosso de um cliente, ele tinha uma offshore, eu já contei isso para alguns de vocês, ele tinha uma offshore com uma liquidez de 10 milhões, mas ele, poxa, é um cliente mais velho, e aí, eu vou dar esse feedback para vocês também, né, pessoas mais velhas para entender a ideia de token, de digitalização, não vai. Mas, para facilitar, e era uma preocupação do filho, o que nós fizemos? A conta patrimonial se tornou dona do trust nos Estados Unidos, aí o St. Joseph nos ajudou. Então, imagina, um trust regulado nos Estados Unidos, a propriedade desse trust, né, vamos falar assim, o beneficiário final desse trust é o token. O trust adquiriu essa offshore e o cliente aqui no Brasil parou de declarar que tinha uma offshore e declara o token. Entende? Então, olha, vamos calcular de base aqui uma economia tributária ou fiscal para ele. Se esses 10 milhões rendesse 10%, ele teria 1 milhão de rendimento nessa offshore. Desse 1 milhão, a título de antecipação, ele tem que pagar 15% de imposto. Ele tem que recolher aqui no Brasil. Então, olha, a gente economizou 150 mil dólares para ele. Aí, mas como é que ele faz isso? É só abrir a conta a partir de 50 mil dólares. Nesse caso, eu fiz ele abrir com 500 porque eu estava dando uma economia de 150 mil dólares, né, gente? Eu falei, pô, me ajuda aí. Eu tenho um filho e 3 mulheres para criar. Então, a ideia é fornecer esse tipo de inteligência. Mas a gente vai conversar um pouco mais para frente, quando falar do perfil de cliente. A gente sabe que esse cliente de alta liquidez, ele não vem nesse momento. Por isso que o nosso foco é o cliente de 50 a 350. Esse vem e vem correndo.
porque você vai estar entregando algo que ele está babando para ter e não tem ninguém ofertando isso para ele. Alguma dúvida aqui nessa questão de estrutura, de segurança? Vocês querem acrescentar algo? Posso seguir? Edrei, Eu te escuto. Primeira coisa, boa noite a todos. Eu queria saber, nessa conta, qual seria o rendimento anual e qual classe de ativo que é mais buscado com esse recurso nessa conta. Tá. Não tem um rendimento específico, porque é carteira administrada, então depende muito do perfil do cliente, tá? Então, por exemplo, teve um cliente que ele pediu para a gente imitar a carteira do Nila Savings. Qual que é a carteira do Nila Savings? 70% título público, 30% S&P. Tirando a paulada que tomou ontem, mas essa carteira entregou 13% em 12 meses. Entende? Mas aqui a gente acessa, né, na conta patrimonial, o cliente acessa mais de 30 mercados, tá, Paulo? Então, apesar da gente sempre recomendar, você está começando a investir fora, vai para os Estados Unidos. O mundo inteiro só já investe nos Estados Unidos, quase 80% de toda a movimentação de investimentos está lá. Então, vai para os Estados Unidos. Aí a gente tem que entender perfil de investimento, qual o apetite para risco, qual o prazo que ele quer colocar esse recurso. Né? Porque lembra, a nossa ideia, a gente não é travar o recurso do cliente, ele ter uma certa liquidez. Então, ter investimentos de curto prazo geram menos rentabilidade. Mas a gente lançou, inclusive, uma campanha agora, né, uma propaganda, desculpa. Se você olhar uma rentabilidade, aí só olhar ganho de capital na dolarização né, só de você dolarizar o ganho do dólar mais o rendimento, se você olhar 5% em dólares mais 17% que teve de ganho de capital, o cliente teve 22% de rentabilidade. Você entende? Então, lógico, estou trazendo um cenário que ele investiu lá há um ano atrás, acessando, mas se você olhar para um cenário hoje, uma carteira conservadora hoje nos Estados Unidos está rendendo lá seus 8, 9% ao ano. Mas tem um ponto, o conservador lá é diferente, tá? O conservador lá tem 10% em ações. O conservador aqui tem 0% em ações. Mas o cliente pode acessar as ações direto, ele pode ter ações em custódia, tá? Então ele pode investir direto na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, ele pode investir direto em Chicago, ter commodity, ele pode investir no Canadá, ele pode comprar título público, pode comprar fundos de investimento, ele acessa o que ele quiser, desde que seja mercado regulado. Nós não mexemos com criptoativos. Isso é status quo aqui, né? Proibido. A gente só opera com mercado regulado, tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Obrigado, viu? E acesso a uma diversificação muito grande. O cliente recebe, Edrei, essa consultoria para montar a carteira inicial, né? Como é que a gente trabalha depois as revisões, as realocações? Isso, é trimestral, tá bom? Trimestralmente tem reunião com o cliente para a gente atualizar a carteira. Perfeito. A ideia mais para frente é ter pacotes, né? Agora não, porque a gente quer vender a ideia de exclusividade. Então vamos sim atender um a um. Mas mais no futuro a gente sabe, daqui vai ter lá 10 mil contas, se Deus quiser. Mas a gente acredita que sim, faz sentido até para a operação começar a facilitar a vida do consultor, ter as carteiras pré-formadas. Tem aqui uma carteira conservadora, uma moderada, uma agressiva. E o cliente pode escolher em cima disso e a gente vai administrando as carteiras em si e não o individualmente do cliente. Então a gente só faz o ajuste na carteira e depois o consultor bate o papo com o cliente. Tá bom? Individualmente, o cliente tem a opção de fazer essa movimentação sozinho? Tem. A gente não tem home broker, tá? Então, toda movimentação que ele faça, a gente precisa que ele mande o comando por e-mail. Então, olha, analisei aqui, compra tal papel. A gente vai lá e compra para ele e vai atualizando a carteira dele. Mas não é algo online ainda. Mas ele pode, via comando por mensagem, ele pode mandar o WhatsApp ou e-mail pedindo a compra do papel. Perfeito. Obrigado. Aqui, eu só quero trazer, né? A gente fez isso no outro treinamento, mas é só apontar alguns benefícios, né? Que a conta pode ofertar.
Primeiro é o fiscal e de planejamento sucessório. Gente, de novo, né? O cliente ele pode desenhar a sucessão dele fora do Brasil através da conta patrimonial. Ele pode desenhar, colocar os beneficiários dele, deixar registrado e a gente faz esse registro lá nas Bahamas e faz essa operação tranquilamente lá nessa transferência patrimonial, caso ele venha morrer. Então ele tem toda a tranquilidade, ele pode fazer sim, assim como uma estrutura offshore clássica facilita essa transferência de bens, a conta patrimonial faz de forma idêntica. Né? Só reforçando, a conta patrimonial não perde em nada para uma offshore. Ela é uma offshore, só muda o processo como a gente estrutura ela. Só isso, que é uma estrutura digital. Esse é um único ponto. De resto, o benefício fiscal, a vantagem de... Tem até um benefício a mais como offshore, né? De novo, a conta patrimonial não precisa de balanço. Apesar de, a título de tecnologia, a título de compliance, toda movimentação que o cliente faz de depósito e saque, automaticamente é feito um registro e é feito o balanço, ok? Então, se o cliente quiser o balanço dele com um comprovante, né, que a gente faz o registro e dispara isso em blockchain, então é uma auditoria praticamente, ele tem isso online, é só ele pedir, mas não tem necessidade dele fazer esse balanço e declarar nos impostos, porque tem o parecer da Receita, tá lá no FAQ lá da apresentação, que o ativo digital é só na alienação, então só quando ele traz o recurso para o Brasil. Então, é um ponto muito importante, né? Se o cliente for investir, de novo, quando o cliente coloca lá, você pega um cliente do concorrente que tem mais de 50 mil dólares, pô, e se você morrer? Cara, a sucessão lá nos Estados Unidos, ele vai pagar os impostos americanos. Ok? Ah, tabelado. Mas um ponto importante. Ah, mas o americano tem isenção. O estrangeiro não tem isenção de impostos, tá? Paga na tabela? Paga. Vai pagar lá seus 8, 10%, mas vai. O único que tem isenção na sucessão lá é americano. Que é até 20 milhões. Ele pode transferir, acho que até 20 milhões de dólares sem pagar impostos. Americano, brasileiro, estrangeiro investindo lá e morreu, vai pagar o imposto lá sim. E paga a partir de 60 mil dólares. Se tiver numa estrutura offshore ou na conta patrimonial, não tem esse imposto. Tá bom? Oi, Drey. Oi. O herdeiro, né, o beneficiário, né, em caso de sucessão, ele recebe já numa conta patrimonial nossa também? Correto, já é feita de forma automática, tá? Ele já deixa. Então, quando ele leva para a gente, vamos lá, o processo de transferência. Lembra que o nosso token ele é pessoal e intransferível. Eu não posso transferir o token, tá? Esse é um motivo da gente conseguir ter aprovado nas Bahamas para trazer essa segurança de identificar o beneficiário final. Mas eu como Nila, né? A gente pode fazer o processo de sucessão Bahamenho, que é, eu crio um token novo para o beneficiário e transfiro os ativos do outro token. Porque aí vai estar colocado lá que ele colocou, eu deixei registrado que os beneficiários tá lá, né, no documento que o cliente pede na hora dele assinar. Como é que é o processo para registrar? É só ele mandar um e-mail para o operacional Nila pedindo para incluir os beneficiários na operação da conta patrimonial dele. Vai ficar registrado. Sendo essas mesmas pessoas, a gente cria token novo e transfere os ativos para ele. Isso a gente consegue, tá? A ideia do sigilo, né? De novo, Bahamas tem um alto nível de sigilo, apesar de ser uma jurisdição que tem a cooperação, mas tem o sigilo sendo com aquela, de novo, né? Sendo daquelas três estruturas, desvio de recurso público, assim vai. Um outro ponto é a segurança dos investimentos. Então, seja qualquer coisa que aconteça aqui no Brasil, bloqueio, né? De novo, né? Pra gente que é mais velho, acho que a gente vai lembrar, né? Da questão do Collor. Cara, a chance de acontecer é 0,000 alguma coisa, mas pode acontecer. Não vou colocar a mão no fogo para isso. Mas um risco de confisco, um risco de um processo judicial, por um processo trabalhista, uma dívida que ele tem em bancos, qualquer outra coisa que não seja, né, um processo de divórcio, essas coisas, a instabilidade política ou a risco econômico, ele vai estar fora da economia do Brasil, vai estar numa economia americana investido. Então, tem a segurança do dinheiro dele estar fora desses riscos.
E nesse ponto, né, de novo, bloqueio judicial. Então, a soberania e o sigilo da jurisdição offshore protege, neste caso, de processos aqui no Brasil. Então, aumenta a segurança do patrimônio do cliente, ele sabe que se ele pode assumir algum risco, que o patrimônio dele estará seguro. Aqui, né, aí de novo, é aquilo que a gente acabou, o Paulo acabou perguntando e eu antecipei, mas o cliente ele pode acessar outras moedas? Pode, ele pode ter uma posição em euro, posição em franco suíço, ele pode ter uma posição em iene? Pode, tá? Ele pode se posicionar em moeda. Lógico, a gente sempre recomenda o dólar porque você já está colocando o cliente fora do Brasil. Então, sabe fazer o arroz com feijão? Não querer inventar muita história, a não ser que venha um cliente que já, sabe, ele já entenda de mercado, ele já opera com Forex, já entende essa ideia de estratégia de moeda. Eu quero uma paridade de franco suíço com dólar, franco suíço, dólar com euro. Pode. Mas é algo mais complexo, aí vai depender muito do nível de conhecimento do cliente também, ou do assessor. E de novo, acesso amplo. Acessa um pouco mais de 32 mercados mundiais diferentes hoje. Então, Londres, mercado asiático, Europa, Estados Unidos, Canadá. Aí nos Estados Unidos tem a Bolsa de Nova York, tem a Nasdaq, tem Chicago. Então, tem uma série de bolsas que ele pode acessar no mundo inteiro. Bolsa francesa, italiana e assim vai, tá bom? A ideia da operação integrada, né? A proposta de facilitar a ideia de ter uma offshore de forma simples, objetiva, através de uma conta corrente. Então, já é uma conta que já tem todos os benefícios e as características de uma offshore. E a ideia de ofertar para ele, né, ou dar acesso ao que há de mais sofisticado no mundo, né? A gente está falando, vem falando aqui, né, o mundo está caminhando para tecnologia, né? A gente está falando hoje de tecnologias de cloud computing, inteligência artificial, cybersecurity, e não tem nada disso aqui no Brasil, né? O cliente pode acessar esse tipo de, pensando no futuro, investimentos de longo prazo, acessar esse nível de empresas para diversificar a carteira, né? Olha a NVIDIA, o salto que deu de NVIDIA, e a gente ainda está aqui na nossa bolsa com um clássico, né? Banco, commodity e alguns serviços. Então, aqui alguns argumentos que a gente usa para o cliente, que vocês podem pensar, né? Diversificação cambial, está protegido em outra moeda, acesso a mercados globais, eficiência fiscal, porque ele não precisa, enquanto o cliente está investindo, né, lá, está dentro da conta patrimonial, ele entra no investimento, ganha 15%, aí ele sai desse investimento, entra em outro investimento, ele não paga imposto nessa entrada e saída. Ok? Ele não precisa operar. Rodando dentro da offshore, da estrutura da conta patrimonial, ele tem essa segurança. Comparado ao offshore, ele paga, porque todo o ganho de capital que o offshore gerar, ele é obrigado a antecipar esse imposto aqui no Brasil. Planejamento sucessório, a gente já falou isso cansavelmente. Proteção, isso daqui é só os argumentos, né? Que aí a gente já está sendo repetitivo, mas é só para vocês terem isso muito bem fixado na hora, até para material, quiser acompanhar para o cliente. Deixa eu pular. Como é que é o processo de abertura de conta? Então, isso é muito importante, tá, gente? Como é que a gente abre a conta patrimonial? Ela não, ao contrário do Nila Savings, né? O app Nila Bank, ele é desenhado de forma automática, ele é desenhado para o Nila Saving. Então, todo cliente que entrar lá, ele vai reconhecer como Nila Saving, não importa o tamanho do valor que ele colocar. A conta patrimonial, até porque a gente tem que abrir offshore do cliente, ela é feita de forma manual ainda. Então, qual que é a ideia? Você vai pedir para o seu cliente RG e CPF, comprovante de endereço e o imposto de renda dele. Ok? Com recibo. Vai juntar esses documentos, mandar para o operacional@nila.com.br, o título do e-mail, conta patrimonial cliente XPTO, código de consultor, NB alguma coisa. Para quem ainda não tem um código de consultor, eu preciso que vocês baixem o app, abram a conta no Nila Bank. Gente, não tem custo, então não tem problema nenhum. Vai abrir a conta,
que assim que abre a conta, eu já vinculo a conta corrente ao código de vocês, até para poder fazer o recebimento das comissões, tá? Então, a gente já consegue gerar o código de consultor quando eu tenho o OK já com o seu código de conta corrente aberto. Não precisa fazer depósito mínimo, não precisa fazer nada. É só abrir a conta e deixar ela lá para você gerar a ativação. Enviou, a gente tem um prazo de até 10 dias úteis. Não passa de 10 dias. Se passar de 10 dias, vocês podem me ligar e cobrar. Então, em até 10 dias, você vai receber um e-mail com devolutivo. A conta do seu cliente XPTO foi aberta e esse é o número dessa conta. Aí sim, depois com essa abertura, você vai falar para o cliente, agora você pode baixar o app. Aí ele vai baixar o app e ele não precisa de passar pelo processo de abertura de conta clássica. Ele só vai baixar o app, digitar o CPF e clicar em esqueci a senha. Ele vai receber o processo de cadastramento de senha no e-mail dele, bonitinho. Ele vai entrar de novo, cadastrar a senha e dali em diante o app dele já está funcionando. Aí ele vai entrar lá, você combinou quanto com ele? Ele vai mandar $50 mil. Aí no dia você tem que falar com ele, você manda uma consulta, aí pode mandar uma consulta lá no operacional, a Evelyn está no grupo nosso lá, você pode mandar lá no grupo, gente, preciso de uma consulta de dólar para poder o meu cliente mandar para a conta patrimonial. É só no caso da conta patrimonial que precisa disso, tá? No caso do saving, o cliente manda em reais. No caso da conta patrimonial, ele vai falar assim, gente, o dólar hoje está R$5. Então ele vai mandar $50 mil, o cliente tem que fazer um depósito de $250 mil. Só que ele tem 30 minutos para fazer isso, senão cai, tá? Então guardem isso, muito importante. Aí ele vai lá no app, vai digitar $50 mil, 250 mil reais, perdão, vai gerar o código do app, né, o código Pix, aí ele vai lá e faz o Pix. Tá? Normalmente nesse valor tem que falar com o gerente do banco, tem que ter autorização, é só deixar o cliente ciente desse processo, ok? E de novo, se ele digitou 250 e mandar 250,500, o Pix vai voltar. Tem que ser exato o valor que ele colocou lá no sistema, tá bom? Isso é muito importante. Teve alguns clientes de Pix, de alguns consultores, que voltou porque o cliente falou, vou mandar 10 mil. Aí na hora H ele viu que tinha 15 mil na conta, ele digitou 15 mil. Aí o sistema devolve. Se colocou 10 mil, viu lá que tinha 15, volta, digita outro código de 15 mil, vai gerar outro Pix lá e vai lá e faz o depósito, tá? Tem que ser muito claro isso com o cliente. Se digitou no app 200, tem que ser 200. Não é 199, não é 201. É 200. Dúvida até aqui? Depois que ele constitui a conta patrimonial, Edrei, os aportes podem ser de qualquer valor? Como é que funciona? Aí sim, uma vez dentro desse primeiro processo, aí ele pode mandar qualquer valor. Ele lembra, o ticket mínimo é $50 mil, então a gente abre a conta. Aí o primeiro depósito tem que ser 50. Se depois ele quiser mandar $1.500, todo dia quiser mandar $500, pode, não tem problema nenhum. Mas o primeiro tem que ser 500. Desculpa, 50. Tá? O cliente mandou 50, no mês seguinte ele sacou 10. Aí tem 40. A gente dá 60 dias para ele voltar a ter o saldo mínimo de $50 mil, tá bom? Porque se ficar abaixo, aí não faz sentido, a conta é custoso para nós. A operação para de pé a partir de $50 mil. Senão ele coloca 50, saca 25 no mês seguinte, e aí fica só com $25 mil e uma offshore lá de graça para ele, tá? Então o saldo mínimo é sempre $50 mil investidos, tá bom? Três perguntas, por favor, a respeito dessa conta. Primeiro, se ela tem banking, ou seja, o cara vai ter um cartão, vai poder usar em viagens. Tá. Segundo, qual é tipicamente, para ter uma ideia mais ou menos, o spread aí nessa taxa de câmbio, de conversão. Ok. E o terceiro, se a repatriação do dinheiro é tão simples quanto a remessa, o envio, né? Se o retorno é tão fácil quanto a saída, em termos de fiz lá, tive um retorno do investimento, mas estou precisando $5 mil. Para ele trazer isso para o Brasil de volta também é simples? Então, a primeira pergunta, nós ainda não temos banking, ok?
Então, a gente não conseguiu ainda ofertar um cartão de crédito. É o que a gente vai conseguir ofertar daqui a alguns meses. Não será um cartão de débito. Essa conta não consigo fazer pagamentos dela, tá? Então, a gente está negociando para ver se a gente consegue dar um cartão de crédito que vai vincular ao saldo de investimentos dele. Como é lá fora? Então, se ele tem 50 mil dólares lá guardado, ele vai ter um cartão que vai consumir esses 50 mil dólares. Ele usa o cartão, a gente debita do fundo, tá bom? Você vai lá no mês seguinte, lá no saldo e debita. Mas isso, por enquanto, é só investimento, é só uma estratégia de investimentos. A segunda pergunta, spread. O spread varia muito do dia para o dia, mas a gente tem um acordo com o Banco Master. O que a gente tenta ter? Um spread de no máximo 1%, tá? Então, isso levando em consideração custos de IOF junto, tá? O IOF já está embutido, que é 0,38. Mas depende muito do dia. E o terceiro, qual que era? Facilidade. No próprio app, assim que ele abre a conta, ele já vai pedir lá, perguntar para ele, cadastre a sua conta de resgate. Tem que ser uma conta de mesma titularidade aqui no Brasil, tá? Então, se ele mandou, vamos lá, o Alexandre manda para o Alexandre, Alexandre tem que voltar para o Alexandre. Então, vai Pix, volta Pix. Então, ele vai lá solicitar o resgate em até 48 horas, 3 dias, 3 dias é 72 horas, né? Em até 72 horas, esse saldo está em conta dele aqui no Brasil. Tá bom? Essa conta ela pode ser conjunta? Não, porque cada conta é um token patrimonial. Então, eu não consigo colocar 2 tokens na mesma conta. Okay. Então, para cada um teria que abrir. O que a gente pode fazer, aí eu não sei, eu tenho que ver com o time operacional isso, não sei se para de pé. Não, provavelmente não vai parar. Tipo, como se, vou rachar os 50, mas eu teria 2 offshores com 25 mil, não faz sentido para nós. Não, com certeza. Tá? Pode colocar um argumento de blindagem aí em caso de divórcio, né? Boa, isso é verdade. Em caso de divórcio não é. Isso é verdade, né? Desde que a esposa não saiba. Joia, até aqui alguma dúvida? Agora vem a parte boa. A gente vai lançar esse bônus, então. É uma campanha para a gente agilizar, né? Para beneficiar os consultores. Para cada conta patrimonial aberta, né? Tirando o comissionamento, que a gente vai reforçar mais para frente, vai ter um bônus de $250. Cash. Então, abriu 10 contas esse mês, dia 10 do mês que vem, tá caindo na sua conta lá o bônus de $2.500. Ok? Por conta aberta. Então, a cada conta aberta, e ativada, né? O cliente tem que depositar, pelo amor de Deus. Então, conta aberta pra gente é conta com depósito. Então, o cliente abriu a conta patrimonial, ticket mínimo de $50 mil. Cliente abriu a conta, fez o depósito, no mês seguinte, né, quando é o pagamento das comissões, a gente sempre retão todo o processo. Por exemplo, o cliente abriu em setembro, outubro, você está recebendo esse bônus, tá bom? Provavelmente a gente colocou até setembro para ver como é que vai ser esse movimento. Pode ser que a gente continue até o fim do ano, né, para os consultores se empolgarem, se programar, mas contem com isso. $250 hoje é R$1.300, né? Até mais, né? Dá quase R$1.500, não é isso? $1 a 5,60. Eu sei que não dá para... dá R$1.500 aí, dá para pagar um restaurante, né? Dá para passar aí o final de semana aí, pelo menos o mês inteiro, dependendo. Na minha situação, dá para passar o mês inteiro em restaurante. McDonald's, contar um McDonald's. mas é um bônus. R$1.400. Olha aí, R$1.400 de bônus por conta aberta, tá bom? Sem contar o comissionamento, tá bom, gente? Isso é bônus. O comissionamento, então, não custa lembrar, ROA travado, 0,7 ao ano. Então, para vocês terem uma ideia, eu trouxe a grandes números, uma carteira de R$2 milhões hoje. E acreditem, tá? Com essa estratégia, com esse produto e com o nicho de cliente que a gente pode atacar, 2 milhões não é nada. Lógico, dá um trabalho do cão. Óbvio, dá, como tudo na vida, dá trabalho, né? Coisas fáceis, pelo menos para mim, nunca deram muito dinheiro. Então, $14 mil ao ano. Gente, isso é vitalício.
Enquanto essa carteira de 2 milhões estiver lá, vocês podem se programar em cima disso. Então, gera uma renda de 14 mil dólares ao ano e 1.160 mensais, uma renda aí de 7 mil reais. Entende? Então, imagina, dá um sprint aí, ó, abre 20, ó, coloquei aqui, ó, e o engraçado, tá? Eu achava que o nosso, nos meus melhores sonhos, no meu mais otimista, eu achava que o ticket médio seria os 50 mil dólares, todo mundo metendo 50. Gente, tá 120 mil dólares, tá? Então, os clientes estão aderindo sim, estão gostando da ideia de montar, de ter essa ideia de proteção do patrimônio. Mas, ó, para acessar lá, para montar uma carteira de 2 milhões, são 40 clientes de 50 mil dólares. Ah, mas são 40 clientes. Mas, gente, tem muito mais clientes que têm capacidade de colocar 50 mil dólares do que de 200. Mais 20 clientes de 100, 10 clientes de 200. Imagina que se a gente constrói daqui ao final do ano, vamos buscar 40 clientes de 50 mil dólares. A partir do ano que vem, você tem uma renda de 1.100 dólares. E se a tendência do dólar é aumentar, a sua renda também vai aumentar. Joia? Então pensem nisso. A ideia é ofertar essa ideia de ter essa solução para vocês, de fornecer essa estrutura patrimonial com proteção para o seu cliente, facilidade. Joia? Alguma dúvida ou trauma? Tem uma pergunta, Edri, por favor. O token é intransferível. Como é que funciona juridicamente a transferência de patrimônio no falecimento do titular? Em algum momento ele elege os sucessores quando ele abre a conta, é isso? Isso aí. Então, quando ele abre a conta, tem que mandar um e-mail para incluir os beneficiários do token. Aí, quando esse registro que a gente faz em Bahamas, a gente já testou isso, tá? Para de pé, tanto que assim, lembra, a gente lançou dia 15 de junho, mas a operação ocorre há quase um ano já. Então, junto lá ao governo, o que a gente faz? A gente dá início ao processo de sucessão em Bahamas, que é isento, não tem custo, a taxação, não tem nada. Aí a gente transfere os ativos do token 1, por exemplo, para o token 2. É assim que a gente faz a sucessão. Você sabe se isso, enfim, Brasil, o pessoal dos estados, né, que está de olho grande aí no ITCMD, se o herdeiro ele vai ter que recolher ITCMD, provavelmente sim, né? Ele escapa do imposto dos Estados Unidos, porque ele está na jurisdição favorecida, mas, de repente, o patrimônio dele cresceu, ele precisa explicar isso, e a explicação é herança, portanto, ele vai pagar, correto? Ou tem alguma saída? Aí envolve a legislação. Aí é uma briga, né? Aquela coisa lá, né? Igual estão querendo tributar trust, tributar offshore. Tudo. Por mais que, né, ele tenha herdado um bem no exterior, tem advogados que defendem que não pode ser tributado e entra na justiça. Mas qual que é a nossa recomendação nesse cenário? A recomendação é que se houver a incidência, ele vai ter que pagar. Porque assim, né? De imposto e da morte a gente não foge, né? Mas sim, neste primeiro cenário, pode ser que ele tenha que pagar sim. No cenário atual, se a gente olhar, não teria, porque ele pode declarar o ativo lá, mas imagina só, eu declaro zero que eu tenho um ativo digital lá, eu declaro que eu não tenho token patrimonial nenhum. Aí do nada, aparece lá um token de $500 mil de dólares, ou $500 mil. Sim. Óbvio que vai gerar na receita uma dúvida. Da onde veio, por que veio, né? Essas coisas. Então é bom sim ele envolver e provavelmente vai tributar em cima desses 500. Porém, com facilidade, né? Ele não precisa passar pelo inventário. Sim, não, já é um baita benefício. Eu tenho mais uma pergunta, mas desculpa, deixa eu dar vez aí também para os colegas, depois eu faço a minha. Não, pode fazer, vai fazendo, que às vezes a dúvida é deles também. É sobre os 2%. Isso independe dos ativos que ele escolheu investir, se ele está com dinheiro lá parado porque ele não se decidiu ainda, ele está pagando 2%, e isso inclui aquela taxa de custódia, porque tem a PERSH, né, que você falou, e esses caras cobram e não cobram baratinho. Esses 2% já inclui... Isso aí, o custo já está total nos 2%, ele não paga duplicidade. Por exemplo, eu quero ter ações, pagaria custódia, né? Ele não paga, tá? O custo dele, ele não tem sobretaxa. Tá.
O que ele vai ter, sim, se ele escolher um fundo de investimentos que tem uma taxa de administração de 0,2% ao ano, isso vai estar no resultado do fundo, mas com um cliente aqui nosso, é 2% e já está tudo aí, custódia e, obviamente, a remuneração Nila e por sua vez, daí sai nossa comissão, certo? Correto. Maravilha. Obrigado, era isso. Paulo, Érica, Heleno. Érica, minha amiga, bora agitar a Fortaleza aí, hein? Conta comigo. Produtão, hein? Não quer nem falar com a gente, só digitou. Heleno. Tranquilo, Andrei. Muito boa apresentação mais uma vez. Obrigado. Toberto, meu amigo. Toberto tá em Natal ainda, meu amigo? Tá Natal, né? Ainda. Tá viajando? Ainda. Não, você só viaja, né? Não. Trabalho também, rapaz. Não, mas viaja a trabalho, né? Não diz que tipo de viagem que... Sim. Então, Me permite uma pergunta aqui, só para claro. um raciocínio meu. Quando você diz que o sujeito colocando lá $50 mil, se acaso ele descer, ele tem 60 dias para retomar os 50 mil, não é isso? Porque senão a operação não fica de pé. E se houvesse uma regra que em ele baixando, caso seja do interesse dele, enfim, ele pagaria uma taxa maior de uma maneira tal que suportasse para a Nila, né? Ficasse num padrão que a Nila conseguisse suportar aquela operação até que efetivamente, mesmo que superando 60 dias, ele pudesse voltar, se fosse o caso. Entendeu a pergunta? Tá. Eu vou levar essa dúvida pros universitários. Tipo, vou cobrar de 2, então, vou cobrar 3%. Isso, seria alguma coisa nesse sentido. Seria uma solução, por exemplo? Que pode acontecer do sujeito precisar de passar mais do que aquele período, 3 meses ou 4 meses, enfim, vai receber uma herança de uma outra família, vai vender um bem imóvel e de repente coloca lá de volta, mas não queria desfazer aquela operação para depois, 2 meses depois, voltar a fazer a mesma operação. De reorganizar a conta patrimonial, entende? Tá bom. Eu vou subir isso pro time, que aí tem que ver custeio, tá? Tem todo um cálculo lá de custeio por cliente. Aí foge até do meu nível de conhecimento, é o time de pricing lá que vê isso. Mas, cara, é uma ideia. É uma excelente ideia. Em vez de você mudar o percentual, você fixa em $1.000, né? Porque 2% de 50 mil é $1.000. Então, assim, baixou de 50, o mínimo é $1.000. Pronto, ok, vou te cobrar $1.000 dividido de qualquer jeito. Exato. A taxa é 2%, a partir de 50 mil, que é o mínimo, e como isso é o mínimo, o teu piso de pagamento vai ser $1.000. Não sei se é fácil operacionalizar, mas você não tem que ficar ajustando percentual. Vai que o cara baixa para 10, aí é um percentual. Aí facilita. Vai para 20. Bacana. Porque, de novo, né? Uma coisa que eu descobri, aplicativo é a coisa mais cara do mundo. Se eu soubesse, eu tinha ido fazer TI, porque esses caras cobram caro, demora para entregar, né? E só enrola. Mas, assim, aí pode ser que facilite o processo lá para reconhecer automaticamente. Deu 49, a gente já muda o custeio, R$1.000. Pronto. A gente já sabe o que cobrar mensalmente do cliente, em vez de ficar fazendo o cálculo percentual ao ano. Boa, eu vou subir isso pros universitários, tá, Roberto? Aí eu volto isso lá no grupo, tá bom? Bacana, bacana. O Roberto já merece $250 só para essa sugestão. Só pela dica, né? Eu vou dar o número do meu Pix agora. Não, na realidade você vai ganhar um abraço meu, muito apertado. Joia. Vale mais que $50, com certeza. Eu vou encerrar a gravação por aqui. Obrigado por comparecerem. Eu sei que hoje a gente estava com a turma reduzida, mas foi falha minha também, né? Então, obrigado vocês aí por participar.